A energia eólica é a energia que provém do vento. O termo eólico vem do latim aeolicus, pertencente ou relativo a Éolo, deus do vento na mitologia grega. A energia eólica, produzida a partir da força dos ventos, é abundante, renovável, limpa e disponível em muitos lugares. Essa energia é gerada por meio de aerogeradores, nas quais a força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que aciona um gerador elétrico. A quantidade de energia transferida é função da densidade do ar, da área coberta pela rotação das pás e da velocidade do vento. A avaliação técnica do potencial eólico exige um conhecimento detalhado do comportamento dos ventos. Os dados relativos a esse comportamento, que auxiliam na determinação do potencial eólico de uma região, são relativos à intensidade da velocidade e à direção do vento. Para obter esses dados, é necessário também analisar os fatores que influenciam o regime dos ventos na localidade do empreendimento. Entre eles, pode-se citar o relevo, a rugosidade do solo e outros obstáculos distribuídos ao longo da região. Para que a energia eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, é necessário que sua densidade seja maior ou igual a 500 watts por metro quadrado, a uma altura de 50 metros, o que requer uma velocidade mínima do vento de 7 a 8 metros por segundo. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, o vento apresenta essa velocidade média igual ou superior a 7 metros por segundo a uma altura de 50 metros em apenas 13% da superfície terrestre. Essa proporção varia muito entre regiões e continentes, chegando a 32% na Europa Ocidental. A energia eólica tem sido aproveitada desde a antiguidade para mover os barcos, impulsionados por velas ou para fazer funcionar engrenagens de moinhos. Nos moinhos de vento, a energia eólica era transformada em energia mecânica, utilizada na moagem de grãos ou para bombear água. A utilização dessa fonte para a geração de eletricidade, em escala comercial, começou na década de 1970, quando se acentuou a crise internacional de petróleo. Os Estados Unidos e alguns países da Europa se interessaram pelo desenvolvimento de fontes alternativas para a produção de energia elétrica, buscando diminuir a dependência de petróleo e carvão. Apesar de ter um território vasto, com ótimo potencial de geração de energia elétrica utilizando o vento, o Brasil ainda produz pouca energia a partir desta fonte. Atualmente, o Brasil produz cerca de 1.200 megawatts, correspondendo a apenas 0,6% de participação no sistema elétrico nacional. São apenas 46 parques eólicos em todo o território nacional, segundo dados de 2012. Porém, a boa notícia é que o governo federal contratou 140 novos empreendimentos que deverão estar em operação até o final de 2013. Com estes novos parques eólicos, passaremos a produzir 5.000 megawatts, passando para 4,2% de participação no sistema elétrico nacional. Esta expansão está atraindo grandes empresas internacionais que apostam no crescimento desse tipo de energia no país. Gamesa. Com o investimento inicial orçado em 50 milhões, a empresa espanhola Gamesa inaugurou em 2011 a primeira fábrica de aerogeradores eólicos da Bahia, localizada no Polo Petroquímico de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Desde 2011, a Gamesa produz hubs, o núcleo unificador da hélice dos aerogeradores, com capacidade de geração de cerca de 400 megawatts anuais. A empresa tem mais de 15 anos de experiência no setor e está presente em 30 unidades de produção distribuídas por Europa, Estados Unidos, China e Índia, com um total de mais de 10.000 funcionários. Alstom Group. Instalada no Brasil há 55 anos, a Alstom oferece serviços nas áreas de geração e transmissão de energia, além de transporte ferroviário. A empresa conta com um quadro funcional de mais de 5.000 funcionários, um faturamento na ordem de 2,7 milhões de reais e 7 unidades funcionando no país, entre elas a planta de Camaçari. Construída em uma área de 50.000 metros quadrados, a planta de Camaçari representa um investimento de 50 milhões e tem 10.000 metros quadrados de área construída. Na empresa, localizada na BA 535, na via Parafuso, serão fabricados nacelles peças que protegem os principais componentes mecânicos da turbina e montados os aerogeradores, com capacidade de gerar 300 megawatts por ano.
Acciona. Com a inauguração da fábrica espanhola Acciona em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador neste ano, a Bahia confirma a marca de maior polo brasileiro de investimentos em energia eólica. A unidade deve produzir anualmente 135 cubos eólicos, peças que concentram as hélices das torres geradoras de energia, e vai gerar 210 empregos entre diretos e indiretos. A localização da Bahia e o destaque na geração da energia a partir dos ventos foram fatores que influenciaram a instalação da empresa no estado, o primeiro do Brasil a receber uma unidade da Acciona. Torrebras. A Torrebras, inaugurada em maio deste ano, é a primeira fábrica de torres para a produção de energia eólica no polo industrial. Com capacidade de produção de mais de 200 torres por ano, a Torrebras, uma empresa do grupo espanhol Daniel Alonso, vai atender em um primeiro momento a demanda do Nordeste na área de energia eólica. Toda a sua produção deste ano já está vendida. Em uma segunda etapa, com capacidade duplicada, a expectativa é atender às demandas do mercado nacional. Instalada em um terreno de 120 mil metros quadrados, a nova planta industrial está gerando 300 empregos diretos na linha de produção, depois de ter aberto 450 vagas ocupadas na fase de implantação. Problemas da energia eólica na Bahia. Apesar do investimento do governo e a chegada de empresas líderes deste tipo de energia na Bahia, a geração e transmissão de energia eólica no estado ainda enfrenta problemas para se firmar. Em um ano, nós consumidores de energia elétrica pagamos 400 milhões de reais pelo atraso nas instalações das linhas de transmissão para escoar a energia gerada pelas usinas eólicas instaladas nos municípios de Caetité, Igaporã, Guanambi, no sudoeste da Bahia. Segundo a Chesf, esse atraso se deu devido à não liberação a tempo da Secretaria de Meio Ambiente do Estado para a construção das linhas de transmissão necessárias para o escoamento da energia. Até julho deste ano, o Parque Eólico de Caetité, maior da América Latina, ainda não havia entrado em funcionamento e o prejuízo gerado por isso já alcançava 650 milhões de reais, o que fez o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União estudarem abrir um processo criminal contra autoridades do governo federal. Vantagens da energia eólica. A energia eólica preserva recursos hidráulicos. A energia eólica é compatível com outros usos de terreno e pode servir como auxílio ao desenvolvimento econômico rural. A energia eólica não produz emissões perigosas ou resíduos sólidos tóxicos. A energia eólica é completamente renovável, altamente fiável e muito eficiente. A energia eólica é uma das fontes mais econômicas da nova geração de eletricidade em grande escala. A energia eólica está a tornar-se ainda mais econômica na produção, à medida que se atingem economias de escala e os preços da eletricidade aumentam. A energia eólica é favorável ao emprego e criação de postos de trabalho. A energia eólica apoia o crescimento econômico. A energia eólica gera turismo e comunidades locais. A energia eólica cria receitas alternativas a agricultores que arrendem a sua terra. Desvantagens da energia eólica. Apesar de todos os pontos positivos, é preciso tomar cuidado antes de apostar na energia eólica. Se não forem feitos estudos de mapeamento, medição e previsão dos ventos, ela não é uma fonte confiável. Não há muitos dados sobre o regime de ventos no Brasil, e eles costumam ser reaproveitáveis somente durante parte do ano. Um dos aspectos ambientais a ser enfatizado diz respeito à localização dos parques eólicos em áreas situadas em rotas de migração de aves. O comportamento das aves e as taxas de mortalidade tendem a ser específicos para cada espécie e para cada lugar. Ao analisar estudos sobre os impactos na fauna alada, observa-se que parques eólicos podem trazer impactos negativos para algumas espécies. Entretanto, estes impactos podem ser reduzidos a um nível tolerável por meio do planejamento do futuro da geração eólica, considerando aspectos de conservação da natureza, como evitar a instalação de parques eólicos em áreas importantes de habitar, evitar áreas de corredor de migração, adotar arranjo adequado das turbinas no parque eólico, usar torres de tipo apropriado e usar sistemas de transmissão subterrâneos. O ruído é outro fator que merece ser mencionado, devido não só à perturbação que causa aos habitantes das áreas onde se localizam os empreendimentos eólicos, como também à fauna local, como por exemplo a sua interferência no processo reprodutivo das tartarugas. Outros cuidados que devem ser tomados ao se prever em locais para a instalação desses parques está na não alteração da dinâmica ambiental do local. Problema encontrado na instalação de parques no Morro do Chapéu e Boqueirão da Onça, na Chapada Diamantina.
A instalação desses parques requer a construção de vias de acesso, estradas e até mesmo aterramento de lagoas e fixação artificial de dunas, caso vistos no Ceará.